Gente, estão me ouvindo bem para a nossa live de hoje? Vou aguardar uns segundinhos para a gente ver se tá tudo certo. Vão me dando oi conforme vão chegando. Ali no Facebook, acho que já estão começando a chegar. Olá, isso! Vão dizendo oi para eu saber se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Aqui no Instagram ainda não está indo. Boa noite. Olá. Olá, boa noite. Estamos só aguardando uns segundinhos aqui, gente. Só pro pessoal, é que eu tô aqui no Instagram, ainda não foi, tá verificando a conexão. Agora foi! Foi! Tá aqui, apareceu. Acho que apareceu. Olá! Nós já temos aqui algumas pessoas no nosso Facebook. Oi, oi! Olá! Gente, muito bom estar aqui com vocês de visual novo. A gente continuar nossas conversas na live sobre felicidade. Como vocês sabem, os nossos temas dessas lives que estão antecedendo o workshop, o quarto workshop online de educação emocional positiva, eu só estou focando na psicologia positiva. Só na psicologia, só nos temas de psicologia positiva. E para falar para vocês que as inscrições para o nosso quarto workshop online já estão abertas. As nossas inscrições já estão abertas. Já estão abertas. E eu estou preparando. Olá, boa noite. Estou dizendo oi, boa noite, para eu saber que vocês estão aí, hein? E por falar que as inscrições do workshop, do nosso quarto workshop online de educação emocional positiva, já estão abertas, tá? Eu estou preparando com muito carinho e super especial. É praticamente um curso de introdução à psicologia positiva, porque eu estou escolhendo os temas muito bem escolhidos, tá? Um beijo pro Espírito Santo também. E eu tô escolhendo os temas a dedo, tipo, tô preparando com muito carinho o workshop de educação emocional positiva. Então, se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam, que tá valendo praticamente como um curso de introdução à psicologia positiva. É verdade, tá muito caprichado. E por falar em psicologia positiva, nós vamos ao tema da nossa live. A live de hoje vai funcionar como uma provocação. Vai funcionar como uma provocação, mas é uma provocação do bem. Uma provocação para fazer a gente pensar, para a gente refletir a respeito da nossa felicidade e para a gente entender se nós estamos tropeçando na felicidade. Olha só o tema bacana, né? Tropeçando na felicidade.
E por que esse tema tropeçando na felicidade? Que é para eu começar a falar de um dos meus teóricos favoritos, um dos meus estudiosos favoritos de psicologia positiva, que é o Daniel Gilbert, ou para os íntimos, Dan Gilbert. Daniel Gilbert, ele tem um livro, tá? Chamado Tropeçando na Felicidade. E é muito bacana porque ele traz todos os apontamentos da psicologia positiva de uma maneira fácil, leve. Só que no começo ele faz uma provocação interessante. No começo do livro dele, ele faz essa provocação interessante e eu quero fazer essa provocação com vocês. Eu quero fazer essa provocação, a mesma que Dan Gilbert faz, né? No começo do livro dele, né, chamado Tropeçando na Felicidade, porém, em português não é Tropeçando na Felicidade. Se eu não me engano, o que nos faz felizes. Se eu não me engano, ou o que nos faz felizes, o que nos faz feliz. Mas eu acho o que nos faz felizes. Daniel Gilbert. Se escreve Gilbert. Tá? Se fala Gilbert, Dan Gilbert, mas se escreve Daniel Gilbert, com temudo, tá bom? É um livro que vale muito a pena e é em cima desse livro, né, do início desse livro que eu quero começar a live, para que a gente reflita. Como eu disse, é uma provocação sobre o tropeçar na felicidade, como que a gente está tropeçando na felicidade, né? Então, vocês já conhecem aí, já falei de um dos meus psicólogos favoritos, né? Fofos, que é o Daniel Gilbert. Ele é lá de Harvard, é muito interessante e ele fala bastante de uma maneira fácil. Eu gosto muito disso, quando a pessoa ela consegue traduzir coisas complexas, né, de uma maneira fácil para que todos possam entender. A Nara Fernandes falou: boa noite com visual renovado. Gostou, Nara? Obrigada. Então, tropeçar na felicidade, já tô tropeçando com o visual renovado, né? Então, vamos lá pra gente não tropeçar na felicidade, né? Tropeçando na felicidade. Então, vamos lá. Essa provocação que eu quero fazer para vocês, né? Que o Dan Gilbert faz já no início do seu livro, né? Tropeçando na Felicidade. Ele fala o seguinte, que todo cientista, né? De ciências sociais, das áreas das humanas, né? Das ciências das humanas, ele quer responder à famigerada frase: o ser humano é o único animal que é capaz de... O ser humano é o único... Então, essa é a frase que todo cientista assim, quer responder. Só que o quanto que muitas vezes a gente erra, né, ao fazer essa afirmação, como aconteceu quando o ser humano é o único animal capaz, o ser humano é o único animal que é capaz de falar. Aí vieram os outros cientistas e comprovaram que os macacos, os primatas, eles se comunicam, né? Eles falam, eles usam a linguagem, né, numa específicas deles, mas eles se comunicam, né? Então ele fala que durante muitos anos ele protelou responder a famosa pergunta, né? O ser humano é o único animal que... E aí depois de muitos anos e de protelar muito, ele como psicólogo e que estuda a felicidade, e que estuda, né, o bem-estar, ele falou assim: eu vou me atrever a responder a famosa frase.
o ser humano é o único animal que pensa sobre o futuro. Que pensa sobre o futuro. Nós somos o único animal que pensa sobre o futuro, né? E aí ele nos diz o seguinte, que ter a experiência, né? A gente ver é ter a experiência de como o mundo é. A gente está vendo, né, o mundo como ele é. A gente se lembrar como o mundo era. A gente tem a experiência de como o mundo era. E imaginar é de ver como o mundo será. E então ele diz que o ser humano é o único animal que faz futuro. Que imagina o futuro, ele cria o futuro na imaginação. Então, que pensa sobre o futuro. E a gente sempre pensa no futuro, né? E aí o quanto que nós não percebemos, mas nós vamos implementando aquelas fantasias a respeito do nosso futuro, por achá-lo que ele vai ser com algumas coisas que acreditamos sobre felicidade e que não são verdades, tá? Que não são verdades. E o quanto que essa imaginação, tá? Pode nos prejudicar a construir a felicidade. Então, o ser humano é o único animal que é capaz de pensar sobre o futuro, de imaginar sobre esse futuro. E na nossa imaginação, aquilo que a gente imagina sobre o futuro, sobre a felicidade, está algumas informações que não nos fazem felizes, que a gente pensa que vai fazer feliz e não é determinante para a nossa felicidade. E aí, por isso, né, o tropeçando na felicidade. E aí, então, é uma provocação. Como que anda a nossa imaginação? Como que a gente anda criando esse futuro a respeito da nossa felicidade? Tá? Como que nós andamos criando a respeito da nossa felicidade? E aí, a gente pode parar para pensar assim, qual é a relação? Então, em termos de tipo assim, Miriam, realmente eu imagino bastante, mas qual a relação do planejamento? Então, não tenho que planejar? Não, a gente tem que planejar sim, né? Mas qual é a diferença entre o planejamento e a ansiedade? Né? Qual a relação entre o planejamento e a ansiedade? Planejar, né, ele implica a gente olhar para o futuro, a gente pensar em algumas estratégias, a gente pensar em algumas ações, né? E a ansiedade pode ser uma das consequências, uma das reações a respeito daquilo que eu estou planejando. Então, uma coisa pode ser que a gente alimenta a outra, só que a questão é o quê? Da gente tropeçar na felicidade, né? Da gente planejar demais e muitas vezes com informações que não necessariamente vão nos fazer felizes. A gente pode ver em algumas frases quando o indivíduo fala assim, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu eu vou ser feliz. Então a gente fica criando esse futuro, tá? A gente fica criando esse futuro e coloca a felicidade como se fosse num lugar onde nós vamos chegar. Como se fosse uma corrida da largada para a felicidade. Aí a gente sai correndo. Como se a felicidade fosse um lugar que a gente fosse chegar. E nós, seres humanos, como nós pensamos o futuro, nós imaginamos,
Nós somos os únicos seres humanos capazes de pensar, de fazer futuro, de imaginar o futuro. Nós vamos imaginando que quando eu chegar nesse lugar imaginado, eu vou ser feliz. E aí eu coloco como se eu colocasse a cenourinha e ficasse só correndo. E é isso que ele chama a atenção pra gente, né? Da questão da imaginação, do quando a gente imagina a questão da felicidade e que a gente imagina, aí a gente faz o planejamento e a gente pode ficar muito ansioso em relação a esse planejamento, porque esse planejamento, esse imaginar, esse fazer futuro, muitas vezes a gente está colocando coisas que não é isso que as pesquisas científicas nos mostram que faz a vida feliz. Tá dando para entender, gente? A gente cria futuro. A gente cria imagens futurísticas, né? E por que isso acontece, né? Tudo por causa do nosso lobo frontal, partezinha aqui do nosso cérebro. Essa partezinha abençoada, né? Na nossa história evolutiva, na nossa história de evolução de espécie, ela foi a última a ser desenvolvida. Essa áreazinha aqui, o nosso lobo frontal do cérebro humano, né, foi a última a ser desenvolvida. Quando a gente nasce, né, ela é a última a amadurecer, é de um processo mais lento, é o último. O nosso cérebro, não sei se vocês sabem, nosso cérebro ele amadurece depois que a gente nasce, né? Quer dizer, já durante o nascimento tem psiquismo fetal, tem, enfim. Mas vamos colocar o do nascimento, ok? Senão é tema para outra live, psiquismo fetal, tá? O nosso cérebro, ele amadurece de trás para frente. Então aqui o lobo frontal, ela é a última parte a amadurecer, né? Tem um amadurecimento mais lento e é a primeira a se deteriorar na velhice. Então é onde vai essa areazinha aqui do nosso cérebro, a última, em termos de evolução de espécie, né? Foi a que evoluiu, foi a última a se desenvolver. Quando a gente nasce, é a última a amadurecer, e quando a gente envelhece, é a primeira a bugar. A nos deixar na mão, né? Então, os nossos lobos frontais, eles são responsáveis por algumas funções mais nobres, entre elas, né? Levantar hipóteses, fazer planejamentos, pensar pós e contras. Ela é onde também estão as nossas funções executivas do cérebro. Então, olha só, para que a gente, então, olha, a gente tem um maquinário, que faz a gente pensar no futuro e faz a gente imaginar esse futuro e faz a gente imaginar esse futuro com alguns conteúdos que nos fizeram acreditar que nos fariam felizes. Então, nós temos um maquinário, nós temos um cérebro que faz eu acreditar que eu vou ser feliz quando eu chegar em algum lugar. E muitas vezes eu não sei onde é esse lugar. Me disseram aonde é esse lugar. E às vezes eu compro a ideia. Então, olha só que interessante, né? Tem alguns estudos que mostram essa questão da imaginação, do imaginar o futuro é tão séria que tem alguns estudos que nos mostram que a cada 8 horas do dia, 1 hora a gente gastou só pensando no futuro, só imaginando em como seria o futuro. Ou seja, 24 horas, 3 horas por dia. 3 vezes 7, 21. Espero que eu esteja certo, 21. Na semana, 21 horas só pensando no futuro.
num mês e no ano, a gente só fazendo essa projeção, essa imaginação do futuro. E o grande risco, né, é ficar nesse futuro, porque é como se ele fosse prazeroso, porque lá é um lugar onde eu vou alcançar, eu ficar no campo das ideias, ficar só pensando nele e não executar, e não fazer nada. É como se, tipo assim, o risco é ficar no futuro, só pensar nele, porque é mais prazeroso pensar no futuro, ficar no meu campo das ideias, do que eu tomar ações para chegar lá. Tá dando para entender? Eu deixo de ter ações que realmente me levam à felicidade, para pensar na felicidade, que um dia eu vou alcançar a felicidade, tá? Que um dia eu vou alcançar a felicidade e eu fico pensando, quando eu for feliz, quando eu fizer isso, eu vou ser feliz, quando. Então eu fico lá no futuro e não me dedico a chegar lá. Eu não me dedico a focar no presente, a focar em ações que efetivamente me fazem felizes. Então, é uma provocação que eu quero fazer para vocês. Que Dan Gilbert nos fez, quem lê o livro dele vê, já no começo do livro ele faz essa provocação, né? Nos faz essa provocação. Será que a imaginação, aquilo que você imagina sobre a felicidade, ela não está nos enganando? Está nos atrapalhando a sermos mais felizes? Será que a imaginação, ela está me afastando da vida feliz? Porque eu fico imaginando só coisas perfeitas, não é nem coisas felizes, eu fico imaginando coisas perfeitas. E aí eu fico lá, e aí eu não construo nada. Então a gente precisa ter um esforço, né? Um dos primeiros esforços é a focar no presente. A focar no presente como se fosse uma maneira de convencer o nosso lobo frontal a fazer algo, quer dizer, a não fazer algo que ele foi desenvolvido a fazer, que é imaginar o futuro, pensar no futuro. Então, por isso que exercícios que me fazem ficar no momento presente vão me auxiliar, sim, a perseverar em algumas tarefas que vão me levar para a felicidade, a construir a felicidade, e vão me auxiliar a perseverar nessas atividades que me fazem realmente felizes e vão descontaminar o meu olhar a respeito da felicidade, vão descontaminar a minha imaginação, né? Vou descontaminar a minha imaginação a respeito da felicidade. E aí eu vou conseguir ser mais feliz? Olha só que interessante. Gente, eu achei isso de uma provocação tão grande. Por isso que Dan Gilbert é um dos meus favoritos. Porque a gente não tropece na felicidade. Porque a felicidade está ali e a gente passa. Porque é isso que ele nos fala. A felicidade está ali. A gente só precisa ter olhos para enxergar. Só que para enxergar, a gente precisa estar no presente. A gente precisa focar nossa atenção naquilo que está realmente acontecendo, né? Isso me faz lembrar, não sei se vocês conhecem uma história do homem que ele queria encontrar a pedra preciosa, uma pedra preciosa, dele foi na beira do mar, que tinha várias pedras preciosas, e aí ele jogava todas fora. Ah, não é preciosa, não é preciosa, não é preciosa, não é preciosa.
Só que ele já estava tão assim, não é preciosa, ele estava tão no automático, quando eu encontrar a minha pedra preciosa, quando eu encontrar a minha pedra preciosa. E aí, algumas pessoas vieram atrás dele, correndo, falando assim, o que você está fazendo? Você está jogando um monte de pedras preciosas? Ele, não, isso daí são pedras comuns. Vocês conhecem essa história? Ele estava tão já fascinado na ideia de encontrar sua pedra preciosa, que ele já tinha encontrado e já estava jogando tudo fora. Já tinha encontrado várias pedras preciosas e estava jogando fora. Então é essa provocação que o Don Gilbert nos faz, de que nós podemos ser traídos, né? Traídos por nossa imaginação. A imaginação daquilo que a gente acredita ser sobre a felicidade. E por isso a gente precisa focar no presente. E aí, a live de hoje é uma provocação. É uma provocação porque são os tópicos da vida feliz. Eu vou falar tudo no workshop online de educação emocional positiva. Gente, eu preparei mesmo, eu caprichei. Na hora que eu olhei aquilo, já tá pronto. Eu já montei as aulas, né? Porque, gente, eu monto a aula, tá? Eu estruturo a aula bonitinho, tá? Eu montei, eu falei, gente, isso daqui vale como um curso de introdução à psicologia positiva. Mas eu quero que as pessoas assistam ao workshop, mas estejam atentos àquilo que eu vou falar. Para que consigam pegar essa pedra preciosa e estejam atentos a essa pedra preciosa e não tropecem na felicidade. Pelo contrário, que construa a felicidade. Porque para a psicologia positiva, vocês vão ver, a felicidade ela é construída. Mas o primeiro passo para a gente construir a felicidade, é aprender a focar a atenção no presente. Então, a gente precisa aprender a focar a atenção no momento presente para que a gente não caia na armadilha da imaginação. Ok? Então, a primeira dica que eu tô dando para vocês é cuidado com a imaginação. O ser humano é o único animal que é capaz de pensar sobre o futuro. Cuidado com a armadilha da imaginação a respeito da felicidade. Cuidado com a armadilha do quando eu emagrecer eu vou ser feliz. Quando eu me casar eu vou ser feliz. Quando eu me aposentar, aí sim eu vou ser feliz. Quando eu comprar uma casa de 800 mil metros, aí eu vou ser feliz. Isso é uma armadilha. Então, a primeira dica já, cuidado com a imaginação. Cuidado com a armadilha da imaginação do quando eu. Tá? O nosso cérebro, ele faz isso. Ele faz futuro, ele pensa no futuro. E nós estamos imaginando a felicidade por um viés contaminado. E a gente está imaginando a felicidade por um viés materialista. Então, foco no presente, para a gente não ser aquele homem na praia que pega as pedras preciosas e joga fora. E vai jogando fora. Porque enxerga aquelas pedras preciosas como pedras comuns. Então, primeira coisa, foco no momento presente. Consciência nas respirações. Todos os dias, gente. Todos os dias. Pega um momento do seu dia. Ai, não tenho tempo. Ah, gente, desculpa. Escovando o dente dá pra fazer isso. Escovando o dente. Dá pra fazer isso. Um momento do seu dia. Senta e conta 24 respirações lentas e profundas. 24. Ajuda você a dormir melhor, antes de dormir.
escovando o dente, na hora que vai ao banheiro. Dá para fazer 24 respirações lentas e profundas. Isso vai auxiliar a diminuir algumas emoções perturbadoras. Vai ajudar na sua regulação emocional. E isso também já é uma das coisas que nos faz felizes, quando a gente consegue se tornar menos vulnerável a emoções perturbadoras. Então, gente, é isso. Eu quis eu quis fazer essa live com essa provocação que o Dan Gilbert faz pra gente já no começo do seu livro, Tropeçando na Felicidade. No Brasil é O que nos faz felizes. A tradução do livro dele vale muito a pena ler. Ele é um dos meus autores favoritos. Só que agora eu quero convidá-los para se inscreverem no nosso 4º workshop online de educação emocional positiva, que vai acontecer do dia 11 a 18 de junho, ok? Dos dias 11 a 18 de junho vai ter o workshop online. Gente, vale, sem brincadeira, eu caprichei mesmo. Tá valendo como um curso de introdução à psicologia positiva, de tão bacana que tá bom? Recados importantes também então se inscreva no nosso workshop online, tá? É gratuito, você assiste a hora que quiser. Outra coisa também que é importante, falando de psicologia positiva, e claro que eu vou trazer para vocês todas as novidades, é que no final do mês que vem, dia 26 de junho, vai acontecer o 3º Congresso Brasileiro de Psicologia Positiva. É o maior congresso, o congresso de psicologia positiva mais importante do país. Para mim é uma honra que eu vou falar nesse congresso, né? Eu vou ministrar 2 cursos pré-congressos, vou coordenar 2 mesas redondas também nesse congresso, e claro que eu vou assistir ao congresso e vou trazer todas as novidades fresquinhas dos pesquisadores e vou fazer live para vocês. Se a internet ajudar, porque eu falo, às vezes a gente olha a imaginação. Eu imagino que eu vou estar lá no congresso, vou ficar fazendo live, né? Olha, gente, vou ficar fazendo os comentários das palestras para vocês. A intenção é essa, a minha imaginação é essa. Mas na realidade, tudo depende da internet. Se a internet ajudar, ok. Se não, depois eu vou fazendo as lives e contando para vocês como que foi o congresso e quem for lá, eu quero encontrar pessoalmente. Falo assim, Miriam, eu assisto suas lives, vamos tirar foto, vamos se encontrar, vamos se conhecer, né? Nada como um abraço, uma foto, porque eu vejo que sempre tem as várias pessoas que sempre assistem aqui a live, eu vou ter um prazer imenso de conhecê-las pessoalmente. Certo, gente? Dúvidas sobre pra gente não cair na armadilha da imaginação a respeito da felicidade? Vou ler algumas dúvidas, se tem algumas dúvidas aqui. Certo? Se não tiver, um beijo para a Vitória. Um beijo para a Vitória no Espírito Santo. Sim, visual renovado. Vocês gostaram do meu visual, gente? Expectativas, quando não se realizam, diminuem a felicidade. A Carolina Brito. Exatamente, Carolina. Exatamente. É isso que Dan Gilbert nos fala. Porque o que acontece? Essa é a armadilha da imaginação. Com todas as nossas necessidades básicas satisfeitas, nós passamos a imaginar o futuro com um nível de expectativa muito alto. Então, a gente passa a imaginar a felicidade como algo assim inalcançável, como se fosse um estado de perfeição, um estado alterado de que você nunca sinta uma emoção desconfortável de se sentir, onde você não vai ter problemas. E aí quando vem o mundo real e mostra assim, do tipo, sim,
Você tem emoções desconfortáveis de se sentir. Sim, vocês têm problemas acontecem e é só a vida sendo a vida, não é nada persecutório da vida contra você. A nossa expectativa vai lá embaixo e por isso é a armadilha da imaginação a respeito da felicidade, porque a gente só imagina a felicidade como se fosse um lugar assim paradisíaco, onde eu fico sem fazer nada, né? Mas não é isso que nos mostram as pesquisas em psicologia positiva. A felicidade ela é construída. Por isso essa provocação que eu quis fazer da live de hoje. Cuidado com a armadilha da imaginação, porque a gente imagina a felicidade de um modo que ela não é. E isso nos atrapalha, exatamente, expectativas, só que são expectativas muito altas. A gente tem expectativas muito, muito, muito altas. Dizem que terapia faz bem, leva o corpo e a mente a trabalhar a favor disso. Gente, terapia faz tudo de bom. A gente merece terapia. A gente merece cuidar da nossa alma, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Terapia, a gente merece cuidar da gente. A gente precisa estar bem com a gente mesmo. Faz bem mesmo, sim. Autoconhecimento é tudo de bom. Então, gente, é isso. Fiquem com essa provocação. Cuidado com a imaginação, com a armadilha da imaginação a respeito da felicidade. E espero por vocês na próxima semana e sempre nos acompanhem aqui nas nossas mídias sociais e se inscrevam no nosso workshop. Grande beijo. Tchau, tchau.